Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar início à nossa reunião, nosso culto desta manhã. Estamos na casa do Senhor. O melhor lugar que poderíamos estar nesse domingo para iniciar, o nosso dia da nossa semana. Estando na presença de Deus, aprendendo mais sobre o Senhor, nos alimentando da palavra e o mais importante, está renovando a nossa aliança com Ele nesse domingo, nesta manhã. Agora nós vamos orar. Orar e falar com Deus e abrir o coração para o Senhor. Então que você comece a falando com o Senhor uma palavra de gratidão. Gratidão ao nosso Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. O Deus tremendo, Deus maravilhoso. Digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e de toda a adoração. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada, meu Deus, por esse fôlego de vida, esse privilégio que está sendo renovado nas nossas vidas nesse amanhã. Pai amado e Pai querido, eu te agradeço pela vida de todos nós que já estamos presentes aqui na tua casa. Oh Deus, para buscar a tua presença cada vez mais, para aprender mais de ti e para colocar em prática todos os seus ensinamentos. Que o Espírito Santo venha moldar a vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo venha avivar a sua igreja nesta manhã. Que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Que o Espírito Santo venha limpar, venha tirar tudo aquilo que está fora do lugar e que venha moldar e colocar as coisas no devido lugar onde o Senhor quer que esteja, dentro do nosso interior, limpando a nossa mente, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz, Espírito Santo. Nesta manhã, aonde nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que privilégio, ó Pai. Que privilégio estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua santa presença. Que privilégio, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para você que está aí na sua casa, nosso bom dia. E que o Senhor, o Espírito Santo venha moldar o teu coração, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória para sempre. Aleluia, glória a Deus. Livrai-nos de todo o mal, Pai. Que tenhamos uma semana abençoada. Tudo no controle do Senhor. E que a sua vontade seja feita, ó Deus, nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, santo, santo é o teu nome. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha, ó Deus, venha, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha, ó Deus, venha, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu
Jesus, o Rei da
Eu abro meu coração, eu abro meu coração, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Terror não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Terror não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. As nossas vidas estão nas mãos desse Deus tremendo, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filhos de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Aleluia. Estamos na Semana da Saúde. O Senhor esteja passando neste lugar, dando saúde a cada um de nós. Esteja passando aí onde você está, levando saúde a você, saúde física, espiritual, mental, saúde financeira, saúde na família, saúde por todo lugar. E na campanha, hoje, a segunda bênção é a bênção da saúde, né? A bênção da saúde. Nós vamos ver a palavra de Deus lá em Isaías 53. Isaías, número 53. Isaías 53. Glória a Deus. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus
e oprimido, mas dele foi transpassado pelas nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão do seu juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, você está de pé. Irmãos, graças a Deus, nós estamos na congregação do Senhor, que a gente chama Casa de Deus, morada com porta dos céus, né? Nesse primeiro culto da manhã deste domingo, logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o segundo culto. E hoje é um dia especial porque é a ceia do Senhor. É o dia que nós renovamos a aliança com Ele. Quando nós entrarmos por esse corredor, passando por esse tapete vermelho que simboliza o sangue do Cordeiro, onde tem as palavras proféticas, aliança, compromisso, fidelidade e obediência, que nós temos que prestar a Ele até a próxima ceia. A ceia é para você e eu relembrar do dia que nós caímos na graça do Senhor. Lembrar de quando nós o aceitamos como Senhor e único Salvador. E principalmente quando descemos as águas, nascendo de novo. Quando morremos para o mundo, para o pecado e para o diabo. E quando levantamos daquelas águas para viver somente para o Senhor. E se você não fizer isso, será apenas um pedaço de pão, um pouquinho de suco, que você vai tomar e vai embora para casa. E a hora que o diabo quiser fazer com você o que ele quiser, faça. Porque você não lembra que você cortou definitivamente o seu cordão umbilical com ele quando você nasceu de novo. A ceia é para isso. A ceia é um ponto de contato do mundo material com o espiritual. Porque se você não tomar pela fé, é apenas um pedaço de pão e um pouco de suco de uva que você vai participar. Mas quando você toma pela fé, você crê que dentro de você é transformado no corpo e no sangue do Senhor. E nele nós nos tornamos um com Ele e Ele em nós. Pela fé. Por isso que a fé é tão importante que sem ela é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Quem pode participar da ceia? Todos que se acham dignos de participar. Até você que ainda não é batizado. Não sei o que você está esperando para se nascer de novo. Para nascer da água e do Espírito.
para entrar no reino, para entrar no clima do reino de Deus já aqui na terra, para continuar na eternidade. Quando partirmos, para continuar lá. Então a gente participa da ceia para isso. Você lembra quando você batizou? Quem te batizou? Porque a gente não era nem quem batizou ele. Tem pessoa que vem para a igreja e pergunta: quem é que batizou você? Eu não lembro o nome do pastor, não lembro. Quer dizer, a pessoa nem lembra. Quem batizou ele? Quem batizou ela? Está tão desligado da vida que a pessoa não lembra nem quem batizou, nem a data que batizou, nem a data que a pessoa nasceu para Deus. Como diz o próprio Jesus para Nicodemo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Porque aquele que não nascer de novo não tem condição nem de ver o reino. Ele não tem a visão do reino. Ele não entende o que é o reino de Deus aqui na terra. Por isso que a gente precisa desse novo nascimento. Além de que tem a promessa. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Porque quem frequenta uma igreja evangélica, principalmente nos dias de hoje, que pregação está no rádio, está na televisão, está na internet, está em tudo enquanto é lugar. E as pessoas não tomam posição, já está condenado, já morre condenado ao inferno, ao sofrimento eterno. Porque não aceitou Jesus porque quis. Porque preferiu, viver na eternidade o sofrimento. Porque antes ele tinha apenas as pessoas que saíam pregando. De repente foi evoluindo. Aí passaram de rádio, de repente televisão, hoje a internet. Mas nós temos ainda folheto, panfletagem. Nós temos aqui um folheto chamado 4 Verdades para Mudar a Sua Vida. Que entregamos no ponto de ônibus. E qualquer dia dele nós vamos fazer a panfletagem nas casas, nas ruas, onde nós somos responsáveis por ela, de avisar quando tem algum evento na nossa igreja, de entregar folheto nela. Para que as pessoas fiquem conscientes. Ninguém morre sem parte aqui dessa terra, sem saber, para tirar de do céu. Eu não sabia. Ninguém pregou para mim. Ninguém falou nada. Eu nunca vi nada a respeito. Talvez no Brasil. Pode haver alguns países da janela 10 e 40, onde a entrada da palavra de Deus lá é difícil. Porque o governo persegue, a pessoa é como foragido, se for pego falando de qualquer outro Deus, a pessoa pode ser até morto, queimado e feito um monte de coisa com ela. Que Deus abençoe os missionários corajosos que vão para lá, com o chamado de Deus, e tem que ter um chamado mesmo de Deus para isso. E se for para lá só para aparecer para as pessoas, não vai valer de nada o seu sacrifício. Mas se for para lá com um chamado de Deus verdadeiro, vai haver resultado. Vai haver resultado. Porque uma coisa que a gente aprende no Senhor é que quando nós somos chamados de Deus e escolhidos para o propósito, tem resultado. Tem resultado. Eu olhando para nós mesmos, você vê resultado em você, como homem e mulher de Deus? Você tem visto resultado? Como João 15 que diz, vai de fruto, você tem dado fruto? Porque Deus tem alimentado do fruto que você produz. Oração, jejum, participação, contribuição e almas. Você ganha o recuperado.
Você está ganhando e recuperando. Investindo no reino, mantendo o reino, que é as finanças, participando para crescimento, aprendizado, orando e jejuando, para comunhão e fortalecimento daquele ministério. Como hoje, por exemplo, é dia do nosso jejum pela obra, pela igreja. Hoje a nossa oração ela é mais dedicada pela obra. A gente ora para tudo, né? Senhor, a obra, as metas que ela tem. A nossa aqui é 100 pessoas, quarto domingo. Batizar no mínimo 5. Recuperar no mínimo 5 ao longo do ano. Nós estamos defasados, nós estamos batizando 2. Já vemos já há algum tempo, batizando 2 pessoas ao longo do ano. Então nós estamos defasados. Nós temos que recuperar esse tempo perdido. Né? Temos que recuperar. E assim, irmãos, é para a gente chegar diante do Senhor e falar, meu Deus, o que eu estou sendo, o que eu estou fazendo com o meu chamado? Será que o Senhor está feliz comigo? Será que eu estou te surpreendendo positivamente? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer e espera de mim? Porque eu vou renovar minha aliança, meu compromisso com o Senhor, para continuar. Porque eu não posso parar. E eu não quero ser substituído. Porque Deus substitui. Deus substitui. Estou lendo a palavra, que é 2 capítulos por dia. Aí terminei lá o Apocalipse e voltei lendo no início. E ali eu estava lendo uma parte de Gênesis, quando Deus prepara alguém para Canaã. Canaã é a terra onde os olhos do Senhor estão ali continuamente. E quem Deus tinha preparado parou no meio do caminho. Ele chamava Terá. Terá. Então a gente vai ler a Bíblia. Professor, a gente lê a Bíblia tantas vezes. E aí eu, lá no Apocalipse, voltei em Gênesis. E comecei a ler. Aí eu encontro. Quando Deus prepara esse homem para ir para Canaã, onde os olhos do Senhor estão continuamente. Só que ele perde um filho. Né? Ele perde um filho. E nessa perdida desse filho, que tinha o nome da cidade, de Dan, ele vai caminhando e chega nessa cidade, que tem esse nome, ele para que era a cidade que o nome do seu filho. E aí ele lá e ficou. Lá ele ficou. E lá ele morre. O Terá. E Deus então prepara o seu filho para continuar. Que foi Abraão, que depois passou a chamar Abraão. Mas quem ia para Canaã era o pai dele, era o Terá. Só que o Terá parou no meio do caminho. Foi cantado com a cidade que tinha o nome do filho, que ele havia perdido. Ele achava que ali ele tinha encontrado o seu filho que tinha sido morto. Aí Deus o substituiu pelo filho dele, Abraão, que depois passou a chamar Abraão. Porque eu nunca preguei esse tipo de mensagem aqui, nem li o texto, mas mete agora na mente, porque a gente vai lendo a Bíblia e vai crescendo, vai aprimorando. Porque ler a palavra, irmão, é o que tem que ser feito sempre. Sempre. Como você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Porque ela é um alimento todo dia. Ela é um maná, que nós já aprendemos isso. O maná que Deus mandou como alimento para o povo dele no deserto, que tinha que ser comido todo dia. Que se guardasse
no dia seguinte, ele cheirava mal, apodrecia e criava bicho. Ficava impróprio para o consumo. Então tinha que ser comido todo dia. Então assim também é a palavra. Ela tem que ser alimentada todo dia. Pelo menos um capítulo, meio do capítulo, entendeu? Um quarto do capítulo. Tem que ler. Para que você possa ir crescendo naquilo que a própria palavra diz, na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Eu levei a câmera outro dia para arrumar, né? As rodas, alinhar, balancear. E aí, os mecânicos lá não apertaram a carroça direito. E eu também disse para o assistente, tá pronto. Fui lá pegar, terminei. Eu vou lá na igreja. Não sei que o pessoal estava aqui trabalhando, mas não tinha ninguém. Aí eu vim aqui na igreja. Peguei uns troços velhos que estavam aqui, levei. Aí quando eu fui jogar fora uma caçamba, que eu vi que eu estava sem uma carroça. Perdi uma carroça. E aí aonde, né? Eu tinha vindo aqui, passando por um lugar pelo vale afora, depois eu voltei, indo pelo barreiro. Então nem sei onde ela caiu. Aí um dia eu estava aqui na igreja, comentei com o JR, assim, eu perdi a carroça. Ele falou assim, ela era original. Eu ainda falei assim, né? Eu fiquei com esporte mais de 20 anos, eu fiz aquele esporte uns 25 anos. Quando eu estava mais de 20 anos, eu perdi a carroça. Nesse mesmo processo, né? O carro caminhar, balancear, mexe na rota, aquele troço todo, aí os caras não apertam, porque a carroça ela é pressão. Aí a pessoa não aperta direito e a gente falta de atenção, e só entra e vai embora. E a carroça cai. Mas o esporte eu fiquei mais de 20 anos. Essa turma aí eu tenho 10 anos. Mais ou menos quem está com ela. Aí é original. Aí eu vim embora para casa, é original. Mas eu comprei outra. Eu vi uma Kombi velha, parada, comprei uma no carro. Pode ser substituído. Mas sem a carroça, a Kombi não deixou de andar. Ela continua andando normalmente, produzindo normalmente, continuou fazendo normalmente o que tinha que fazer, a sua função. Por quê? Porque a carroça é apenas acessório. Mas o que era o principal? Era o motor. Assim também somos nós na igreja. Na igreja, irmãos, existem os acessórios que a gente utiliza para atrair as pessoas. Atrair as pessoas para o reino. A gente tenta atrair as pessoas com acessório. Porque o acessório deixa o carro mais bonito. Mais bonito. É os acessórios. Mas o acessório não é o principal. O principal é o motor que faz o carro funcionar. Assim também a gente na obra. Que a gente não confunda os acessórios espirituais com o principal, que é a palavra. Não seja substituído a palavra. Eu tenho que na igreja, que hoje é ceia, meu Deus, tem que tomar ceia. Mas e a palavra? Como que ela está no teu coração? Como é que ela está? A palavra. Quarta-feira eu tenho que ir, tem a água consagrada, isso é acessório. E a palavra? Como está? Gente, o principal é a palavra. Porque a palavra é o próprio Jesus. Ele é a palavra. Quando a gente o aceita como Senhor e Salvador, na prática, é aceitar a palavra. A palavra é a constituição de Deus para o seu povo. Como ela tem sido na tua vida, pastor, tem lido. Depois de ler, praticada. Porque não adianta só ler a Bíblia, tem que praticá-la. A gente tem que praticar a palavra. E muitas vezes em nossas orações, a oração faz parte do fruto. Pai, me ajuda a praticar a palavra, a viver a palavra, os teus ensinamentos. Porque é isso que faz a diferença minha, de qualquer outra pessoa, é viver a palavra, é praticar
porque ela é a principal. Eu tenho que ir na igreja por causa do Senhor, por causa da palavra. Por causa da palavra. Quando o Júnior passou lá em casa, nós estávamos conversando, e agora tem uma nova onda, que uma onda foi o encontro com Deus, né? Todo mundo queria ter encontro com Deus. Eu lembro que tem pessoas que chegaram e falaram para mim assim, se não, eu me converti depois que eu fui no encontro com Deus. Ela desviava. A pessoa tinha anos que estava na igreja, mas tinha que ir no encontro com Deus. Eu só fui no encontro com Deus depois de muita insistência. De pessoas e pastores. Não sei quem que. Senti lá a mesma coisa que eu sinto na igreja e na minha casa. Não fez diferença nenhuma na minha vida. Não fez diferença nenhuma na minha vida. Porque o encontro com Deus que eu tive foi quando eu o aceitei como Senhor e Salvador. E não me converti quando eu fui encontro com Deus, não. Agora eu tenho uma nova onda. É um homem esquisito, o pessoal vai para as montanhas, fica lá não sei quantos dias, nas tendas lá, o Cerrado de Cristo. Fica lá. Ô gente, você tem que ler a palavra. Onde a Bíblia está falando isso? Eu tenho que ir para um monte ficar lá, não sei quantas horas lá dentro da tenda. Eu vi a palavra. É onda. São ondas que vão e vêm. Aí quem, sei lá, o que acontece? Vai para o extremo. Quer levar todo mundo a qualquer custo. Você tem que conhecer com Deus. Alguém fala agora de encontro com Deus? Tem que falar disso. Por que acabou? Porque é onda. A onda do mar vai e volta. Mas quem fica é a palavra. A palavra fica. É a palavra. Acessório. Acessório. A gente não pode ficar preso ao acessório. Não podemos fazer do acessório o principal. O principal é isso aqui, ó, é a palavra. É a palavra de Deus. Agora, é bom? É. Quando eu fui no encontro com Deus, eu era continuamente de sexta a domingo, estou sentado ouvindo a palavra, lendo, sem relógio, sem celular, sem nada, só ligado ali. Isso aí eu posso fazer aqui na igreja. Nós falamos aqui, nós vamos entrar sexta-feira para a igreja e só vamos sair domingo. A vida do pessoal lá. Pronto, nós vamos para cá e vamos só ler a palavra. Prepara os quartos para você para ir dormir. Comida, hora do almoço, café, pronto. Irmãos, isso é invenção de homens. Os homens inventam. E a turma correta. E muitas vezes faz disso o principal. E quando a gente faz disso o principal, é a nossa queda. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E com nada. Amém? Hoje é a ceia do Senhor, quando vamos renovar a nossa aliança e comunhão. E nós estamos nesta bênção. Espero que já tenha marcado aí na sua cartela a saúde, né? Saúde. Hoje e quarta-feira. A bênção da saúde. Aprove o Senhor fazer desta forma, porque aí diz que nós temos, né, o ingrediente que é o acessório. Hoje é a ceia. Vamos comer do pão, vamos tomar o suco da videira, relembrando quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos o Senhor como Salvador. E é a bênção da saúde para o nosso corpo, físico, mental e espiritual. Mas não adianta a gente querer buscar isso se a gente também não se cuida. Diz que a palavra ensina que a gente tem que vigiar e orar, não orar e vigiar. Vigiar e orar. Então a gente tem que se cuidar do nosso corpo, né? Não ficar sedentário, né? A gente não pode ficar sedentário, porque é separado. O corpo foi criado para viver em movimento. Movimento. A gente tem que se movimentar.
Lembro quando eu casei, antes eu corria. Eu corri do milionário, eu cheguei 2 vezes do milionário à praça da estação correndo. Porque eu fazia corrida quase todo dia. Saía lá do milionário, descia até o Barreiro, contornava o viaduto, subia, aí eu ia pelo Júlia ali, subia aquele morro do Júlia correndo. Ia lá no Cristo. No Cristo antes, eu não sei como é que ele agora, tem um tempo que eu não passo lá. Mas ele era uma escadaria. A gente subia a escadaria com o pé fora, depois descia com o pé, subia com o pé, descia com o outro, dava umas voltas, em torno, depois voltava ali no mesmo itinerário. Pegava a Ponta Grossa ali, passando perto do Cristiano, e passava no Júlio, descia, passava na Praça da Febem, ia lá em Barreiro, contornava, voltava, e aí eu subia a Rua dos Americanos para chegar na minha casa. Eu e 2 colegas comigo. Jogava bola quase todo dia. Né? Nós fizemos um campinho na perto de casa. Joguei time de futebol com um casarão de 5 anos. 5 anos. Mas jogava em outros times, um não, o outro. No time da igreja, lá no Jardim Industrial, nós tínhamos um time lá também, de futebol. Lá no Jardim Industrial. Que inclusive era um time tão bom que nós conseguimos empatar com o comercial no Barreiro. No campo comercial, nós empatamos ele. E o time nosso não. Aí casei. Aí parei com tudo. Parei de correr, saí do time. Aí eu jogava futebol do salão. A gente chamava futebol do salão. Não sei qual é o nome da hoje. Inclusive o meu time, nós somos campeão da inauguração do Congeluque. Me parece que lá tem 2 quadras. Nós jogamos um campeonato ali para inaugurar o Congeluque, o conjunto. Na época que nós ganhamos, veio o Seu Pereira, entendeu? Que tinha um programa, o programa do povo, na Alterosa, então assim. Nós fazíamos televisionado lá, passou lá. Foi meu time, foi campeão. Nós fomos campeões do Jus Amor, o time da Igreja Católica ali na Praça da Febem. Nós ganhamos deles na final. Inauguração do Congeluque. Olha para você ver. Eu era esportista mesmo. Eu casei com a média de 60 a 65 quilos. Parei com tudo. De correr, jogar bola, de tudo. Eu lembro que mais ou menos, com uns 5 para 10 anos de casado, eu estava pesando mais de 100 quilos. Eu casei com 60, 65. Cheguei a pesar quase 150 quilos. Cheguei a pesar muito, né? Muito. Cheguei, né? Passar no dobro do meu peso. Por quê? Eu fiquei sedentário. Parei com tudo, aí só comer. Refrigerante, nós tomávamos no copo. Eu tenho que comecei a tomar no bico da garrafa. Comendo doce, né? Comi uma travessa assim de arroz doce, com 2 dias, secava, mais ou menos por aí. Depois a gente paga, depois vem a conta. É tipo a gente usar cartão, né? Tem gente que recebe um cartão de crédito, aí não tem controle, sai comprando, e compra aqui, compra lá. O que acontece? Depois vem a fatura. Depois vem a fatura. E se a pessoa não tiver controle, o que acontece? Ele paga o mínimo. E pagando o mínimo, o mês seguinte, o juro que dá, não cobre o que a gente pagou. E aí vira-se uma bola de neve. De repente se torna uma conta impagável. Porque o juro é muito alto. Vem a conta. Assim é o nosso corpo. Como nós estamos na bênção da saúde, a gente também tem que vigiar até o que sai da boca. Né? O que a gente fala, mas também tem que vigiar o que entra pela boca. Cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, para que as contas não
Meu irmão, por exemplo, mais velho, tem uma parte do pé que perdeu por causa de cigarro e bebida alcoólica. Cigarro e bebida alcoólica. Tem que cortar uma parte do pé dele. E o médico disse: cigarro e bebida. Pediu o irmão. O mais ou menos ele não tinha 40 anos. Ele não tinha 40 anos. Ele tinha, a apelido dele era Copasa. Porque ele entrou na Copasa e ele era um funcionário excelente. Mas o vício atrapalhou ele. Tanto, irmão, que a Copasa pagou para ele tirar a carteira. Porque todo lugar que ele ia, alguém tinha que dirigindo. Então ela tinha que pagar o motorista para ficar andando com ele. Aí a Copasa pagou para ele tirar a carteira. Ele não conseguiu. Por causa de bebida. Chegou pessoas que trabalhavam na equipe dele a dizer para a gente, principalmente meu pai, para conversar com ele, que um dia eu fui trabalhar e estava tão bem que ele não conseguia subir no caminhão. Na mulher do caminhão, ele não conseguia subir de tão bêbado. Aí veio o mal, veio a fatura. Aí aposentou. Olha, ele aposentou um novo mês de 40 anos. Um pouco, o pé. E a gente tem que parar. Ele às vezes internado. Os colegas de boteco levavam a cachaça para ele escondir no hospital. Aí ele ficou sabendo. Falaram com ele, você tem que parar de beber. O médico disse: se você quer viver, para de beber. Algum bebida alcoólica. Aí ele falava para a gente assim: todo mundo vai morrer mesmo. Então foi embora com menos de 40 anos. E deixou a esposa velha. Que ganhava bem. E o seguro fechava bem. Comprou casa, melhorou, tirou carteira. Hoje ela tem carro. Deixou a minha mulher também. Mas ele foi embora com menos de 40 anos. Coisa aqui, engenharia. Cigarro e bebida. E a conta veio para ele cedo, quer dizer, menos de 40 anos. Então, irmãos, falar de saúde, a gente tem que se cuidar. A gente tem que olhar e ver o que está acontecendo. Que a gente está ingerindo, que está atrapalhando o nosso corpo. Hoje, nos postos, tem um nutricionista que pode orientar sobre a alimentação, para que a gente possa alimentar direito e correto. Direito e correto. E aí o resto, a gente fazendo a parte que nos compete, o resto deixamos para Deus. Operar e agir. Porque eu creio que muitos de nós hoje sofremos com o corpo físico por causa da consequência da nossa juventude, que viveu desordenadamente. O que é desordenado? Viver sem controle, viver sem pensar, que vai vir consequência por aquilo que estamos fazendo, que estamos comendo, ou que estamos bebendo. Tudo deve ser moderado. Até a água demais mata a planta. Mata a planta. Então não pode ter água demais. Legal, tem uma planta que ela, uma certa vez, ela começou a puxar as folhas. Caindo. As folhas caindo, algumas começaram a amarelar. Aí, um certo dia, uma coisa me tocou de eu virar o vaso. Entendeu? É uma planta grande e o vaso grande, assim, dessa altura. Vaso grande, né? Dessa altura. Então, eu virei o vaso. Aí não era furado. Eu peguei um pedaço de ferro e bati. Aí saiu um monte de água do vaso. Eu voltei o vaso de novo. Irmãos, olha, em poucas horas a planta começou a levantar as folhas. Era água demais.
porque o vaso não estava furado. Então toda a água que jogava lá, a água estava acumulando. Foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, você viu aquela planta que estava murchando as folhas começaram a cair. A planta é parecida com cica. Não sei se vocês conhecem, né? Parece com cica. Ela foi caindo assim. Aí o começou a amarelar. E ficou esquisita. Aí, deu um negócio na minha cabeça. Creio que Deus, né, tocando. Eu virei o vaso, tombei ele, furei. Caiu um monte de água. Com pouca folha começou. E aí, de repente, ele começou a dar novos brotos. Porque ele dá um broto dentro, assim, com a mão fechada. Depois vai abrindo, assim. E aí vai virando uma folha. Hoje lá tem até muda, né? Que a muda dele dá um caroço assim, né? Garrado nele. Então água demais mata a planta. Então a gente tem que tomar esse controle do que a gente ingere demais. Porque depois vem a conta. Porque a idade vai crescendo, né? Vai crescendo. E a gente tem que olhar. A gente tem que viver, orar para Deus nos dar vida longa, mas vida longa com saúde, viver bem, viver uma ditosa velhice. Que Deus nos abençoe nesta área, que Deus dê saúde, e para muitos de nós ainda há controle. Se Deus está tocando ao teu coração, se você está desordenadamente ingerindo coisa que está prejudicando o teu corpo físico, então modere. Porque o Senhor vai abençoar com a tua promessa, como disse aqui no texto. Quem creu, né, em nossa pregação e quem foi revelado no braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo diante dele, com uma raiz seca. Quer dizer, uma raiz seca, feia, né? A raiz seca representa uma raiz feia. E aí, ele disse na sua palavra, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhando para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. O Senhor, ele foi assim por quê? Para que ninguém se apaixonasse por ele, para que não houvesse nenhuma paixão por ele carnalmente, né? Não houvesse uma paixão por ele carnalmente. Quer dizer, que Jesus ele não namorou, ele não casou, ele não teve filhos. Nem fala que Jesus, que alguém se apaixonou por ele, né? Tem um filme aí que o pessoal tentava, né? Tentaram denegrir a imagem da palavra do próprio Jesus, dizendo que Jesus teve uma amante, a Maria Madalena. Vocês viram isso aí, mas rodaram isso aí para os jornais, e até filme, né? Filme. Mas a Bíblia diz que ele não tinha aparência, nem formosura. Ele não tinha aparência nem formosura. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens. Mas ele era um editor que sabe o que é padecer, porque ele sabia o propósito para o qual ele veio a este mundo. Ele sabia. Ele veio para carregar sobre si o pecado do mundo inteiro. E como quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores,
levou sobre si. Então ele tomou a enfermidade. Ele tomou as dores. Quando veio alguma enfermidade sobre o nosso corpo, nas nossas orações, nós temos ela, Pai, o Senhor levou ela. O Senhor levou a minha enfermidade. O Senhor levou. Quando vem dor, Pai, o Senhor também tomou a minha dor. As minhas dores, eu não aceito ela no meu corpo, que é a morada do meu espírito. Porque o Senhor já levou sobre si. O Senhor tomou ela de mim. Ela não me pertence mais. E nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? A dureza de coração. É não aceitar a verdade pré-estabelecida, conhecer e não praticar o que sabe. Em Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E quando trata-se de iniquidade, não é de quem está começando, é de nós que já estamos. Então a iniquidade, ela não é de quem está começando no reino, é de quem já está no reino. Só que não está aceitando as verdades da palavra, os ensinamentos da palavra, a diretriz que a palavra de Deus está nos dando. E aí então chama-se de iniquidade. Então Isaías 59, 1 e 2 fala aqui, no 2 principalmente fala que a iniquidade, ela faz separação entre nós e Deus. E o pecado? Aí o pecado não perde tempo para montar. Faz então, encobre o rosto de nós, para que ele não nos ouça, para que ele não ouça orações que a gente venha fazer, pedidos que a gente venha fazer. O pecado põe como barreira. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Por isso que Jesus foi ferido antes de morrer. Jesus não morreu rápido, ele morreu lento. Então, quando começa o processo da morte, já é um Getsemane, que o seu suor se transforma em sangue. E dali já começa o espancamento até a cruz do Calvário. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso quer dizer, o próprio entendimento, a própria direção. A gente mesmo que escolhia o que queria, o que ia percorrer. Então nós estávamos como ovelha desgarrada. E então nós andávamos com os próprios caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa dureza de coração. Então hoje, na obra, não ande de acordo com o que você pensa e imagina, ande de acordo com a palavra. Ela é o original. Ela não é acessório na nossa vida. Ela é o principal do nosso viver. É a palavra. Ela é o principal. Ande de acordo com ela. Não ande num coração de iniquidade que te afasta de Deus, que te separa de Deus. De repente, pode acontecer o que aconteceu com Sansão. Sansão foi levantado com um propósito, Deus foi
sobre o seu coração de iniquidade, a dureza do coração de Sansão. Fez ele perder a unção. Fez ele perder a unção. E de repente, quando ele achava que estava tudo bem, quando o cabelo dele foi cortado, e alguém gritou lá, Dalila, né? Vem aí os filisteus, os inimigos estão vindo, parem como antes. Parem como antes. Porque antes ele derrotava os inimigos. Os homens tinham medo dele. O exército filisteu se assustava com a Sansão. Só que a Bíblia fala assim, ele não sabia que tinha retirado dele o Espírito do Senhor. E ele era muito bom. Dois caras chegaram café de um lado do outro, o outro veio e caiu no olho dele, os olhos dele, para ele perder a visão. É um coração de iniquidade. Porque Sansão, ele já foi preparar, nascer como nazireu. O que é nazireu? Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele já era consagrado desde o ventre da mãe. Agora, adulto, o cara começa a viver uma vida de iniquidade e perde a visão. Perde a unção. E para vencer, teve que morrer de novo. Sansão, ele morre junto. Quando ele empurra as colunas. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores. Então Jesus, esse ovelha, que é o nosso sacrifício vivo, que é o nosso sacrifício. Então nós estamos aqui hoje por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Porque Ele poderia reclamar, Ele poderia não aceitar, mas Ele calou, não reclamou. A única coisa que Jesus fala, quando Ele orava no Getsemane, pedindo ajuda aos seus discípulos, dizendo que a alma está terrivelmente angustiada, vigiem comigo, eles não conseguiram, por uma hora, foi dizer: Pai, se possível, passe de mim o cálice, passe de mim esse sofrimento, mas a tua vontade prevaleça. Que a tua vontade é a que prevaleça. Pronto. E a vontade do Pai prevaleceu. E assim, chegou à altura de todo aquele acontecimento, quando corta do lado dele, para ver se ele estava morto, saiu água, porque ele é a fonte da água da vida. Saiu água. Porque o sangue ele já tinha esgotado por mim e por vocês. Por nós. Esta passagem, ela também é a que foi pregada, né? A Filipe pregando para o eunuco. E qual foi o final da pregação? O eunuco dizendo: eis aí a água, o que impede de eu ser batizado. Né? O batismo do eunuco, que Filipe pregou para ele essa mensagem. Que ele estava lendo, ele levou sobre isso, aí deu o Espírito Santo assim: corre atrás dessa carruagem. E o Filipe era maratonista. E correu mais do que os cavalos. E correndo, conversando com o eunuco. Você está entendendo? Você está lendo? Não! Como que eu posso entender se não tem quem me explique? Sobe aqui. Aí o Filipe subiu na carruagem, explicou para ele, e o resultado foi o batismo do eunuco, que estava nessa passagem. Ele fala de Jesus, aquele que veio e que morreu por mim e por você. Então, o que me impede de eu ser batizado? Se você crê. E ali, Filipe batizou o eunuco. O eunuco prosseguiu o seu caminho. E o Filipe foi transladado pelo Espírito Santo para uma outra cidade, para continuar a fazer a obra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe.
nesta manhã de ceia, que Ele possa ter tratado com cada um de nós de uma forma poderosa e especial. E que você e eu possamos sair daqui produtivos, prontos para produzir por Ele e para Ele. Ele morreu como semente para que dele nascesse vários e desse muita semente para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, a tua palavra foi trazida e revelada ao coração dos teus filhos e eu te agradeço. Agradeço, ó Pai, que ela fique gravada no coração, na mente de todos nós, que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor a bênção, que a tua unção esteja sobre nós, que a tua palavra possa ser viva e nós possamos, nessa renovação de aliança, nos produzir cada vez mais. E eu abençoo você que assiste este culto em algum lugar, que esta palavra venha alcançar o teu coração e a tua alma, que o Senhor faça na tua vida aquilo que fez na vida do eunuco, quando ouviu de Filipe a palavra, foi batizado. Que você também receba esta bênção de forma poderosa, para que ela mude tua vida e tua história, em nome de Jesus. Amém.